E aí galera, beleza? Professor Gelson aqui para mais uma videoaula de geografia com vocês. Hoje a gente vai estar entrando no novo capítulo do livro de vocês sobre a indústria brasileira. Você vai poder estar acompanhando melhor aí no livro de vocês na página 54, ok? Todo mundo pegou o livro? Então vamos lá. Para entender como começou esse processo de industrialização no Brasil, a gente tem que voltar um pouco antes, ok? A nossa economia, antes da indústria, era baseada na produção rural, ou seja, produção do campo. Era um país que não era um país industrial. E a maior parte da economia do campo vinha da plantação do café. Ok? A plantação do café. E o café brasileiro vendia em grandes quantidades para o exterior. Era um café de exportação. Ok? Então a gente pode dizer que o café deu, como eu posso dizer, financiou a nossa indústria. Esse café, essa economia, todo esse capital gerado com as plantações de café financiaram a indústria brasileira, ok? Vamos lá. Tendo esse dinheiro, esse capital todo gerado pela produção de café usado na indústria, a indústria brasileira pôde crescer. Mas vamos lá, voltando um pouquinho lá, né? O Brasil teve o que a gente chama de processo de industrialização tardia. Por que a gente diz isso? Porque no Brasil a indústria só veio começar de fato já no século XX. A gente só teve nossa primeira revolução industrial aqui no Brasil no século XX. Sendo que na Inglaterra, essa revolução industrial aconteceu no século XVIII. Ok? E vários outros países da América, como os Estados Unidos, já estavam em um processo de uma segunda revolução industrial já no século XX. Ok? Prosseguindo, professor, mas como que começou a indústria no Brasil em si? Vamos lá, quando a gente saiu do período, como a gente chama de império, para a república, houve uma mudançazinha, tanto no governo, que deixou de ser um império para ser uma república, quanto no modo de produção do brasileiro, ok? E o que foi essa mudança no modo de produção? O país ainda era um país agrícola? Era, só que ele começou a investir em poucas indústrias. Em poucas indústrias. E geralmente era o quê? Eram indústrias de borracha, de extração, essa indústria mais simples, ok? Só que a indústria brasileira só veio se fixar mesmo, já bem depois da Primeira Guerra Mundial, ok? Mas por que depois da Primeira Guerra Mundial? Depois da Primeira Guerra Mundial, o mundo inteiro, no caso, boa parte do mundo entrou em crise, gerando, principalmente aqui no Brasil, que nós importávamos muito, nós comprávamos muito de fora, uma falta desse produto que era importado, que a gente comprava de fora. Porque agora o país que produzia não estava tendo mais condições de produzir esse produto e gerou uma crise
de importações. Aí o Brasil se viu obrigado a fabricar seus próprios produtos de matrizes industriais, ok? Isso ficou conhecido como substituição de importações. Ok? Com essa crise que veio e tudo, houve essa substituição de importações. Só que aí houve um outro baque, que foi a crise do ano de 1929, na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. E essa crise aqui foi bem pior do que a crise da Primeira Guerra Mundial, de que veio logo depois, porque a economia quase do mundo todo caiu. E aí o Brasil, que estava sem ter como importar só da Europa, não tinha como importar mais de canto nenhum. Aí o que foi que ocorreu? A grana aqui do café entrou em cena. O dinheiro que foi ganho todinho aqui, na produção do café brasileiro, foi todo injetado aqui na indústria. E aí houve a primeira revolução industrial brasileira. Ok? Bom, pessoal, espero que tenham gostado da explicação. Vão dando uma lida no capítulo 5 aí de vocês, do livro de Geografia. Que aí logo, logo, a gente tá voltando, se Deus quiser, quando tudo isso passar, para o presencial, ok?